Pit Stop do Caroneiro tá de volta e agora em vídeo. Para quem tá chegando aqui agora, eu sou a Thaís Roque. Eu tenho esse podcast há 6 anos e sou autora desses 2 livros. Sou expert em carreira, eu saio em inúmeros veículos falando sobre carreira e empreendedorismo e tenho uma aceleradora de negócios chamada TR Circle, que eu acompanho mulheres no crescimento de seus negócios e ofereço uma rede de networking sensacional. Então, antes de investir em besteira com o seu negócio, vamos falar de alguns pontos importantes quando você está no meiuco. O que é o meiuco, gente? Não é o começo onde tudo é difícil e improvisado, é o meio do caminho. E também não é o auge, bom dia Brasil, boa tarde Itália, onde as coisas estão redondas. É o meio. É quando o negócio cresce, o dinheiro começa a circular, as pessoas já começam a te ver, te levar mais a sério, mas por dentro você sente que você está sustentando tudo no braço. Então, antes de começar, já segue o meu canal no YouTube e no Spotify. Lá no Instagram eu tô como @ThaisRoque e eu quero ver você por lá. O objetivo aqui é ser uma aula de empreendedorismo, então eu quero que você comece separando um caderno para o Pit Stop. Nele você vai anotar todas as dicas dessa aula. Uma das principais dúvidas que mais chega quando eu abro caixinha de perguntas é: o que eu devo investir para escalar o meu negócio? Que profissionais que eu tenho que contratar? Onde que eu invisto meu dinheiro suado, meu povo, para que meu negócio escale? Então, eu trouxe um episódio com 7 dicas práticas do que eu vejo que os empreendedores normalmente deixam passar, mas não deveriam. Porque empreender não é só montar uma empresa, gente. É organizar um caos interno para você conseguir jogar um jogo maior. Então, bora lá. Respira, senta aqui comigo. Esse pit stop é um bate-papo entre 2 pessoas que levam o negócio a sério e amam fazer dinheiro. Eu preciso começar pelo lugar que quase todo mundo pula e depois paga caro, que é a missão. Missão não é uma frase bonita no site. Missão é o porquê emocional e racional que sustenta você nos dias em que o negócio dá errado. O ser humano, ele só sustenta o esforço de longo prazo quando ele entende que faz sentido daquilo. É por isso que tanta gente começa um negócio empolgada e desiste quando começa a ficar sério. Quando você não tem uma missão clara, você aceita qualquer cliente, você se desorganiza nas prioridades, você se perde em oportunidades que não conversam entre si, você cresce, mas você não se reconhece no que você construiu. Missão responde algumas perguntas fundamentais. Por que esse negócio existe? Que tipo de transformação eu entrego? O que eu não topo fazer, mesmo que por muito dinheiro? Quando você tem uma missão clara, algo poderoso acontece. O filtro das decisões fica mais rápido. E pessoas que crescem com saúde emocional decidem rápido porque sabem quem são e para onde estão indo. Outro ponto para a gente pensar. Segundo, precificação. Dinheiro é linguagem emocional. Aqui a gente vai falar de dinheiro sem tabu, sem culpa, sem romantização. Precificação não é só conta matemática, é relação emocional com o valor. Então, toda vez que você cobra errado, o que acontece? Você se desvaloriza. Ou você sente culpa, ou medo, ou você sente raiva, ou exaustão. Isso acontece porque o cérebro humano interpreta dinheiro como reconhecimento, segurança, troca justa. Quando você não sabe exatamente quanto custa o seu produto ou serviço, você negocia demais, você se explica demais, você aceita condições ruins, você trabalha demais para compensar o preço errado. Uma boa precificação faz algo muito simples e muito profundo. Ela organiza o seu sistema nervoso. Você para de vender pedindo desculpa, você para de sentir que está tirando algo do cliente, você passa a sentir que está entregando algo proporcional ao que você cobra. Aqui entra a maturidade empreendedora. Quem cresce entende que um preço mal calculado é uma forma de autossabotagem elegante. Não é falta de coragem, é falta de método, gente. Terceiro ponto, aí eu tô falando de contratação. Advogada de propriedade intelectual. Quase ninguém fala e quando fala é tarde demais. Registrar marca, nome, método, produto não é paranoia, é sobre estratégia. Quando você não registra a sua marca, você vive num estado silencioso de alerta.
Medo de ser copiado, medo de crescer demais, medo de perder o diferencial, medo de investir em algo que não está protegido. Isso drena a sua energia criativa. Quando você constrói, tudo que você constrói, algo muda internamente. Você sente que você pode crescer em paz. Isso é maturidade empresarial, é sair do improviso, é entrar no campo da permanência, e os negócios que querem durar precisam parar de agir como se eles fossem provisórios. Faz sentido? Outra contratação, quarto ponto aqui: BPO financeiro. Uma clareza que reduz a ansiedade. Agora, deixa eu te contar uma verdade que eu vejo quase toda semana. A maioria das empreendedoras não sofre por falta de dinheiro. Ela sofre por falta de clareza. Não saber o quanto você custa, o quanto você precisa faturar, quantos clientes você precisa fechar, no que você pode investir sem medo, isso gera ansiedade. E ansiedade constante, o cérebro humano odeia incerteza prolongada. Ele entra em modo de defesa. E daí o que acontece nesse modo? Você trava as decisões, você posterga os investimentos e você reage em vez de planejar. Quando você contrata um BPO financeiro, gente, isso não é um luxo, não é para quem fatura milhões, é higiene mental, é transformar o negócio em algo legível. Quando os números ficam claros, decisões ficam mais leves, confia em mim. E quando a gente cresce com inteligência emocional e não foge dos números, você olha para eles com método. Agora um ponto para você pensar: posicionamento. O ser humano precisa saber quem você é para confiar. Então, vamos começar pelo ponto que mais confunde as empreendedoras. Posicionamento é estética? Posicionamento é branding bonito? Posicionamento é feed organizado? Não. Posicionamento é reputação simbólica. Antropologicamente falando, toda a sociedade se organiza em torno das figuras de referência. A gente confia em quem se repete com coerência, sustenta o discurso, ocupa um lugar claro no grupo. Quando você não se posiciona, o público não sabe o que esperar de você. E aqui entra um ponto delicado, mais real. Empreendedores que se posicionam como especialistas vendem mais, porque o cérebro humano compra segurança, autoridade, clareza. Então, escrever artigos no LinkedIn, escrever livros, aprofundar as ideias, repetir conceitos, explicar o que você pensa sobre o seu mercado, isso não é ego, isso é liderança simbólica. Então, quando você se posiciona, você economiza energia, você para de convencer, você passa a atrair. E crescer com leveza passa por isso. Você parar de disputar atenção e começar a ocupar espaço. Para você pensar também, cultura organizacional. Cultura organizacional não nasce sozinha. Ela vaza da fundadora. Se você não desenha cultura, ela vai se formar pelo caos, pelo humor do dia, pelo improviso, pela urgência. E isso tudo cansa todo mundo. O ser humano trabalha melhor quando ele sabe o que é esperado dele, o que é valorizado, o que não é tolerado. Cultura é isso. É como você resolve conflito, como você lida com erro, como você toma decisão, como você cresce. Empresas que crescem sem cultura clara, elas viram lugares emocionalmente inseguros. Desenhar cultura dá trabalho porque exige clareza, coerência, repetição. Mas ela é o que permite que você não precise estar o tempo todo em todos os lugares. E aqui tem um ponto importante. Pessoas que querem crescer sem enlouquecer, presta atenção, precisam parar de centralizar tudo em si. Uma cultura bem desenhada é uma liberdade futura. Para você saber, eu aprendi com a Dini Pérez, que é uma especialista em cultura, que você tem que ter 3 valores muito claros e seus princípios bem mapeados para começar a pensar em cultura. Então, anota. Eu quero que ao longo desse vídeo todo vocês vão parando e anotando. Outro 7º ponto: CRM. Memória organizacional é poder. Agora a gente vai falar de algo extremamente prático, mas profundamente humano, que é o CRM. O cérebro, gente, não foi feito para lembrar de tudo. Quando você tenta lembrar do cliente, da conversa, lembrar de proposta, fazer follow-up, você entra em exaustão, você tem um burnout, você pira. CRM não é frieza, é respeito com a sua energia,
com o seu tempo, com os seus clientes. Empresas que crescem sem o CRM dependem da boa vontade e da memória da fundadora. CRM organiza a relação. Isso tudo é maturidade empresarial. E maturidade não acontece sozinha. Ela acontece nos ambientes onde você pode pensar em voz alta, errar sem ser julgada, ouvir quem está no mesmo nível de jogo, ser desafiada com respeito, tomar decisões que a gente não acessa sozinha, não por falta de inteligência, mas por excesso de envolvimento emocional. Se tem uma coisa que eu aprendi acompanhando tantas mulheres na minha aceleradora de negócios, o TR Circle, é que ninguém constrói algo grande sozinha. E não precisa ser assim. Você não precisa provar força o tempo inteiro. Você não precisa carregar tudo no braço. Você não precisa crescer no improviso. Existe outro jeito de empreender, mais estratégico, mais consciente, mais acompanhado. Um jeito que você não se sente sozinha no próximo nível. E não, isso não é sobre dependência, é sobre inteligência. No final das contas, crescer é escolher melhor. Em que você investe, com quem você caminha, o tipo de negócio que você quer sustentar. Esse pit stop, se ele te ajudou a organizar as ideias, para mim já valeu. Se ele te fez sentir que dá para ir mais longe ainda, melhor. Se em algum momento você sentir que você quer um espaço para ter conversas mais profundas como essa, que não acontecem só aqui uma vez por semana, faz o processo seletivo da minha aceleradora de negócios. Nele, eu entro como estrategista do seu negócio e ainda te ofereço uma vivência dentro de negócios de sucesso presencialmente. A gente já visitou a Trousseau, Swarovski, a Bruna Tavares, mulheres do Brasil inteiro fazem parte e a gente se reúne virtualmente toda semana para falar de negócios. O site está no link do descritivo desse episódio e é para toda mulher ambiciosa que não está conseguindo escalar sozinha ou que precisa de uma rede de apoio. A gente trabalha com uma faixa de faturamento de no mínimo 50 mil e é daqui para o infinito. Vamos embora juntas? E não se esquece, curte esse vídeo e se te ensinou algo, assina o meu canal no YouTube ou no Spotify. Compartilha com uma amiga que é ambiciosa como você, para vocês começarem a bolar juntas um grande negócio. E até lá, continue acelerando rumo à vida que você merece viver. Beijo grande.